A pessoa estava assistindo o último vídeo sobre karma, no qual eu falo que as ações elas criam as nossas condições e as circunstâncias específicas nas quais nós nos encontramos. E o sujeito ele não perguntou, né? Mas ele afirmou assim: bom, né? Isso daí é que nem o pensamento positivo. E esse pessoal não tá se dando bem, esse pessoal da nova era aí, que acha que o pensamento positivo transforma o mundo e tal. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso? Será que eu estava dizendo mesmo isso? Será que eu estava dizendo algo parecido com isso? E em que sentido a gente pode falar sobre pensamento positivo e se isso faz alguma diferença ou não? O pensamento positivo transforma o mundo? Não, não apenas. Ou pelo menos pensar não é suficiente para mudar a realidade, né? Então, pessoal da nova era, me desculpe, pessoal do segredo, querer forte não altera as coisas. Nem no curto, nem no longo, nem no médio, nem em qualquer prazo. Apenas se determinar mentalmente não vai produzir os resultados. Particularmente se esses resultados eles são de benefício próprio. A gente tem um truque aí, que tem alguma coisa no pensamento positivo que faz sentido. Mas não era disso que eu estava falando. Quando a gente está falando karma, então, né, a gente tem essas duas dimensões, corpo e mente. Corpo, fala e mente, na verdade, três dimensões. Né? Quando a gente está falando karma, karma é traduzido por ação. O que transforma o mundo? Ação. Aí, o que a pessoa se confundiu é que tem uma dimensão mental na ação, evidentemente tem uma intenção, né? E essa intenção é que determina o resultado de longo prazo da ação, segundo o Dharma. Então, se a pessoa age de forma negativa, ela vai colher sofrimento. Se ela vai ter uma conexão entre os sofrimentos específicos dela e o que ela causou. Ela constrói o mundo dela através das ações dela. Ela não constrói o mundo apenas através da mente, né? A mente, ela se põe em movimento e produz as ações, e as ações alteram o mundo, e depois isso se reflete em sofrimento no nível mental e em acontecimentos no nível, né? Então eu até usei esse exemplo, assim, então se ah, você começa a cometer crimes, você se aproxima dos criminosos. Os criminosos, eles não são honrosos ou honrados, eles se voltam contra você, né? Então, você está fugindo da polícia, você está fugindo dos... Então, uma transformação causal no mundo, né? De você começar a agir mal, é que os outros, se você começa a ser um cretino, as pessoas começam a tratar você mal em troca, né? Então, é muito diretamente compreensível, assim, né? Aí, quando a gente entra na questão do idealismo, realmente, a mente constrói os mundos, mas ela constrói os mundos através dessas ações, né? Por quê? Porque não adianta querer. Então a pessoa quer querer parar de comer quindim, não funciona. A pessoa não tem controle nem sobre a própria mente, né? Então esse pessoal do segredo aí tinha começado de outro jeito, né? Então se a gente transformar hábitos, a nossa mente vai se direcionar de outra forma, vai agir de outra forma, e essas ações, elas vão produzir outros sonhos, né? Então tem uma interdependência aqui entre os acontecimentos externos e o que ocorre na nossa mente, mas essa interdependência não é uma interdependência do pensar conscientemente com vontade vai acontecer uma coisa. Ela tem um jogo de causas e condições que demanda certas... então, por exemplo, se a pessoa não agiu de acordo com a vontade dela de matar, ela gerou algum hábito mental, mas ela não gerou karma. Ela não gerou karma completo de efetuar uma ação, né? Ou seja, o karma é a ação, né? Então, se a pessoa não chegou a matar, ela tem um resíduo de fazer com que uma tendência, um hábito se perpetue, mas ela não chegou a agir. Se ela chega a agir no mundo de acordo com o hábito, daí o mundo vai agir sobre ela agora, imediatamente. A lei vai contra ela, a polícia vai contra ela, os outros criminosos vão contra ela, as pessoas não gostam dela,
pessoa fala rudemente, ninguém aguenta a pessoa é um chato, ninguém aguenta a pessoa. Então, tem consequências bem imediatas das ações negativas, a pessoa pode ir verificando, e tem consequências de longo prazo. As consequências de longo prazo são os infernos. A formação de reinos inteiros, onde a pessoa vai experimentar só aquilo que ela criou. Mas ela não criou assim só porque ela tem vontade, ela criou. Ela criou porque ela agiu de acordo com as intenções dela. Então não basta querer forte ir pro inferno. Ou querer forte ir pro céu. Se a pessoa quer ir pro reino dos deuses, a pessoa, o que ela faz? Ela age com generosidade, ela ajuda os outros, ela é uma boa pessoa, um bom cidadão, ela começa, sei lá, a se auto-melhorar, começa a praticar yoga, praticar esportes, começa a fazer filantropia, começa, sei lá, ela faz mil coisas aí que ela vai gerar mérito, vai beneficiar os outros, e daí ela vai produzir um renascimento superior. Se ela não quer, se ela tem a perspectiva budista e ela não quer ficar presa no samsara, aí ela desenvolve sabedoria também. Então ela desenvolve a noção de que tudo é um sonho, a noção de que não adianta ir para esses reinos, porque esses reinos também são condicionados. Então, como dizia, né, Chandrakirti, os idiotas praticam ações não virtuosas, os um pouco menos idiotas, mas ainda idiotas, praticam ações virtuosas. Né, algemas, o Buda dizia, grilhões de ferro são as ações, né, não virtuosas. Grilhões de ouro são as ações virtuosas. Claro, ninguém está dizendo aqui não pratique ações virtuosas. Entre as ações virtuosas e as não virtuosas, as virtuosas são bem melhores. E particularmente se a pessoa quer se dar bem, o segredo do sucesso no mundo é agir positivamente. Então isso se configura no longo prazo. Às vezes no curto prazo também produz benefícios, né? Mas é que a pessoa, às vezes, ela está numa expectativa, daí ela começa a agir bem, então, o que acontece é isso, né? Então a pessoa já está no... Se ela tem essa perspectiva de não ter sabedoria, de não ter perspectiva de longo prazo, etc., ela começa a agir bem, ela é boazinha por uma semana, e daí, qual é? Não, cadê meu prêmio? Cadê meu reconhecimento? Cadê o aplauso, né? E daí a pessoa vai se ferrar, porque se a pessoa tiver nessa perspectiva, ainda mais em curto prazo, ela nunca vai ter esse tipo de reação, né? Então se ela tem que... Assim, quanto mais longo prazo, quanto mais transcendente, mais a perspectiva dela vai funcionar de trazer benefício. Quando ela atingir a sabedoria, daí trazer benefício é como um sonho e não tem esforço, não tem desapontamento, não tem expectativa e a pessoa faz isso naturalmente, ela faz isso ao respirar, faz isso ao dormir, né? Então é assim que são os bodhisattvas. Então, se a pessoa pensar que pensar positivo é suficiente, está totalmente equivocado. Se ela pensar que eu estava falando que pensar positivo muda o mundo, então ela está totalmente equivocada porque eu estava falando de karma. Karma é ação, ação tem que ter uma ação no mundo, né? Então, o que acontece quando a gente fala... Mas aí tem uma coisa, né? Então, as pessoas têm, no budismo, tem a aspiração. Então a aspiração parece um pensar positivo, né? A aspiração parece assim, você tem uma finalidade em mente, assim, e daí os budistas vão dizer, não, se você tem uma finalidade em mente, um pouco assim como o segredo vai dizer, aquilo vai acontecer. Mas aquilo não vai acontecer nessa vida, né? Não, principalmente porque os budistas vão dizer assim, não peça coisa pequena, não peça assim, eu quero poder fazer o retiro no ano que vem, que é uma coisa boa que todo mundo queira fazer o retiro ano que vem, um retiro de uma semana, um retiro de um mês, né? Eu quero ano que vem viajar para encontrar um professor. Então é uma aspiração excelente, assim, né? Claro, se a pessoa não tiver essa aspiração minúscula aí, né, ela não vai se movimentar. Então ela não vai nem botar as prioridades dela na vida dela em ordem, nem ela vai juntar dinheiro, nem ela vai fazer acontecer a circunstância, né? Se ela coloca a aspiração dela com clareza, então é mais possível que ela trabalhe para isso, né? E que ela aproveite as oportunidades seguirem. Porque eu sei, por experiência própria, que se eu estou mais ou menos querendo uma coisa ou não querendo uma coisa, quando a coisa aparece eu fico na dúvida. Quando a oportunidade aparece eu fico, será que é isso mesmo que eu queria? Será que não era o que eu queria? Se a pessoa está entre um retiro e um videogame novo, e aparece na conta dela, sei lá, a avó dela dá para ela R$ 3.000, aí a pessoa pode pensar assim, naquele dia aquela semana ela tá um pouco menos voltada pro Dharma, um pouco mais voltada pro videogame. Daí ela vai lá e gasta o dinheiro dela, depois, mas eu não tenho dinheiro para fazer retiro. Então, se a pessoa treinar a mente dela
para ter uma aspiração de fazer um retiro, aí a mente dela vai, quando chegar a hora das oportunidades aparecerem, e ela também vai fazer essas oportunidades acontecerem, então ela vai ter mais chance de tornar isso real, né? Então isso é né, o segredo não está totalmente errado, né? O problema é que eles vendem essa coisa assim como se, se você sonhar com uma Ferrari, então a Ferrari vai aparecer na sua vida, né? Ah, e também, né, pedir uma coisa mundana, começa por botar sua felicidade num objeto condicionado, né? Então um retiro, ele pode ser um objeto condicionado porque ele começa, termina, né? Tem pessoas, tem um acontecimento, depois que termina o retiro você pensa como é que eu integro isso na minha vida e tal. Tem um aspecto que é convencional, né? Mas se você está querendo fazer um retiro, por quê? Porque você tem uma motivação de conhecer o ensinamento do Buda. Por que você tem a motivação de conhecer o ensinamento do Buda? Alguma coisa ali na sua motivação é transcendente. Então, quando você transforma os seus objetivos assim numa questão mais ampla, aí não é, né, não é aspirar coisa pequena, não é aspirar ah, coisa condicionada e não é aspirar de forma leviana, mas é aspirar, é botar sua energia numa direção, né? É virar seus olhos na direção do Dharma. Então, particularmente, a gente deve fazer aspirações do tipo que eu possa ajudar todos os seres. Que todos os seres que me verem, me ouvirem, me tocarem, se lembrarem de mim, se voltem para o Dharma. Né? Esse tipo de aspiração está nas práticas, a gente lê todo dia na prática de Tara. Né? Então, na prática de Tara, a gente lê isso, que todas as pessoas que lembrem de mim, todas as pessoas que me toquem ou que me vejam, elas se voltem para o Dharma. Ou se lembrem de mim, elas se voltem para o Dharma. Então, esse tipo de aspiração não vai acontecer de uma hora para outra, né? A maioria das pessoas vai olhar para você e vai lembrar, sei lá, da vez que você falou uma coisa que não gostou, etc. Né? Mas é isso que você quer, transformar sua vida nessa direção. Então, você está praticando para isso. A partir do momento que você está praticando para isso, você está o quê? Focando, botando isso como prioridade. Então, ao botar isso como prioridade, uma hora, causas e condições vão se reunir. Por quê? Porque você vai fazer as causas e condições se reunirem, porque a sua mente está voltada para lá. Então, a sua mente começa a trabalhar para você e não você trabalhar para qualquer coisa que apareça na sua mente. Né? Então, você está em controle, tomou as rédeas da sua mente. Né? Então, isso que se quer dizer por aspiração e por... Né? Então, eu tive que falar nisso porque quando fala em pensamento positivo, tem uma dimensão dessa ideia de pensamento positivo, que é o que nos vai fazer praticar, que é o que nos vai fazer agir para benefício dos outros, que é o que vai nos fazer, que é treinar a nossa mente, né, de forma a se voltar para o Dharma. Então, isso parece pensamento positivo, né? Podemos dizer assim, pensamento positivo deveria ser isso. Não querer uma Ferrari, não querer a paz no mundo, etc. Né? Então a paz no mundo pode ser muito boa, mas a paz no mundo ainda é condicionada, o mundo é condicionado. Né? Então a gente tem que desejar uma coisa cada vez mais refinada, cada vez mais transcendente. Né? Por exemplo, a gente usa a palavra Dharma para dizer isso. Então o Dharma ele é útil mesmo se o mundo não existir. É uma perspectiva, puxa, né? O Dharma é uma coisa que é útil mesmo se a gente não tiver mais problema nenhum no mundo. Porque os problemas, tipo, foram o reino dos deuses na Terra, assim. O Dharma vai ser útil. As pessoas, né, se for o reino dos deuses, as pessoas não vão ter a motivação de praticar, mas nessa hipótese, assim, se alguma delas tiver uma motivação transcendente no meio desse mundo perfeito, então isso vai ser melhor que qualquer coisa. Né? Então o Dharma é melhor que qualquer coisa. Aí, então, essa pessoa, eu sinto muito, ela deveria ter colocado uma questão, ela já falou outras coisas desagradáveis em outros momentos, mas né, comparar a noção de karma e a noção de como é que o mundo se configura com sonhos, etc., com a noção de pensamento positivo é muito simplório. É uma coisa de gente jeca, né? Coisa de gente que não leu nada. E até ficou com vergonha, porque a pessoa já está há um tempo comentando aí no canal, então supostamente ela já viu alguns vídeos, eu já falei isso, não é novidade, já escrevi sobre isso. Então a pessoa volta lá e fala. Né? São pessoas, não sei, as pessoas têm tudo que é tipo de motivação.
Então também, algumas vezes acontece, eu geralmente apago referências a suicídio que tem nos comentários, né? Não é que a pessoa está dizendo que vai cometer suicídio, mas ela está fazendo uma pergunta meio deslocada, assim. Então a pessoa também ouviu o vídeo do Karma e ela ouviu eu dizendo, bom, aí a pessoa é criminosa, daí ela se junta com os criminosos, daí cada vez ela entra num buraco maior, né? E é assim que se formam os infernos, né? A pessoa cada vez está mais... é mais difícil dela praticar virtude porque ela está num lugar degradado, né? E daí o cara falou assim, bom, então, né, se está num lugar degradado, não tem saída, não tem dharma, então qual é a solução? Cometer suicídio. Bom, talvez o cara não tenha visto, não tenha lido nada sobre budismo na vida, não tenha lido o que eu escrevi, não tenha botado lá Eduardo Pinheiro suicídio, né, porque eu já tenho texto sobre suicídio, tem perguntas e respostas sobre suicídio no meu site, tem, né, uma série de coisas, né. Então, no Dharma se considera uma extrema não virtude cometer suicídio. Então, se você está numa situação degradada, algumas vezes você acha, como essa pessoa está perguntando, né? Então ela tem uma marca ali, assim, dizendo, quando a coisa ficar preta, vai ser por aí que eu vou sair. Mas isso não é uma saída, segundo o Dharma. Segundo o Dharma, você vai produzir só... É mais um jeito de ir para mais fundo no buraco. Então, se você quer sair do buraco, é passo a passo. Um buraco está se configurando, o buraco é horrível, não tem Dharma, só tem sofrimento, só tem criminalidade. Quando a pessoa comete uma ação virtuosa ridícula dentro de uma circunstância dessas, ela tem muito mais mérito. Então a pessoa pode aproveitar essa inflação da virtude num âmbito degradado, né? Então se a pessoa começar a movimentar a mente dela na direção da virtude e aspirar pelo Dharma, uma hora pode levar bilhões de anos, mas uma hora ela sai do buraco. Se, por outro lado, ela continuar com ações de violência, inclusive ações de violência contra o corpo dela, ela vai aumentar o buraco e o buraco vai cada vez parecer mais sem fim. É assim que funciona. Então, situações de completa desesperança e completo sofrimento são reconhecidas no budismo. As pessoas, elas entram aí, elas tomam decisões erradas. Aliás, é por isso que elas já estavam lá. Em primeiro lugar, primeiro ela decidiu roubar, depois ela decidiu matar para roubar, depois ela decidiu não sei o que, depois ela decidiu usar drogas, depois ela decidiu que ia sacanear toda a família, depois ela decidiu que o melhor era dentro da prisão também fazer facções, depois dentro da prisão ela tacou fogo, matou guarda, depois que ela matou guarda, ela foi pro inferno. Aí no inferno ela começou a primeiro ser torturada, depois ela foi promovida a torturador, daí ela foi pro inferno pior. Então assim ela vai, né? Ela tá tomando uma decisão pior do que depois a outra. Daí ela no inferno ela tem a brilhante ideia assim, eu vou, sabe do que é mais? Eu vou me matar. Aí no inferno a pessoa não consegue nem isso, né? Ela tenta se matar, não consegue, né? Mas vamos ver que ela tá no inferno assim mais brando assim, que ela consegue se matar. Daí ela cai num inferno um pouco pior, que ela não consegue se matar. Não consegue nem desmaiar. Assim, porque ela acha que ela vai desmaiar e vai parar de doer naquele momento. Ela começa a bater na própria cabeça. Mas, não desmaio, não desmaio, não desmaio. Então, não. Não. Não, e eu já vi, né, pessoas levantando isso na área de comentário. Assim, comentário do YouTube, se não fosse moderado, vocês iam ver cada coisa, tem cada ser assim, desagradável nesse mundo, né? Bom, você sabe que vocês veem as áreas de comentários dos outros sites, né? Nossa, não, e eu não sei, né? Aqui essas pessoas, pelo menos eu acho que são reais. Aquelas pessoal falando de política lá na Folha, não sei o que, acho que é tudo robô, né? Não sei também. Mas, tô fazendo digressão, então, para sair do buraco passo a passo, daí tu transforma o mundo passo a passo, não só com pensamento positivo, mas com essa coisa um pouco melhor que é a aspiração. Mas não só com a aspiração serve para quê? A aspiração serve para a pessoa se direcionar, ter prioridades e agir de acordo com a aspiração, né? Às vezes a aspiração é vasta demais, então você faz uma ação pequena naquela direção. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim.
clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destinta Zindar Shinju Jigme Tuju Trupanangue Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelun Tutin Leta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji Nani Bemelun de Joji Enenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Tusun Sanjeguru Rinpoche Ngando Condade Wachimbo Jabarche com seu tutor da poça só Depson Chinchi Lapto Sushi não são Webeja Shiva Dançam Palum de Drupachingelo Oma Rumbeza Guru Pemasede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show